Pronto, acho que está gravando agora. Começamos a gravação. Então, nós estamos aqui no capítulo 4, na parte beta, próstata e crenen, né? Que significa alguma coisa como junto da fonte, junto da nascente, do chafariz, né? Aí você tinha aqui essa imagem, né? Representando, né, as personagens, né? A mãe e a filha, né? Aí você percebe que aqui aconteceu alguma coisa, parece que a filha derrubou, não foi a jarra, né, o jarro, e quebrou, né? E aí, alguém pode ler para mim essa legenda? Eu posso. Você leia, por favor, Brisa. Re melita. Uc aitia ego. Fecin. Megale gar estin re hidria. Hidria. Isso. Remelita ukaitia ego pesim. Megale garestin rehydria. Ou rehydria. Aí você traduziu, não foi? Como é que você traduziu? Melissa diz: Eu não sou culpada, pois o jarro de água é grande. Isso. Aí uma coisa que você tem que perceber é que a Aitia a gente está traduzindo como culpada, né? Mas assim, literalmente, a gente poderia traduzir como eu não sou a causa. Eu não sou a causa. A gente poderia dizer assim, né? Eu não sou a causa. E tem todo um debate filosófico lá da interpretação do Aristóteles, falando sobre essa questão das causas. E os intérpretes de Aristóteles, né, eles dividiram, né, os tipos de causa em quatro, baseados em Aristóteles, né? E um desses tipos de causas eles chamaram de causa eficiente. Então aqui seria, para os intérpretes de Aristóteles, aqui seria um caso de causa eficiente, né? Seria a questão da responsabilidade. Ela está dizendo que ela não seria responsável, né, por ter quebrado, né, o vaso, né, uma coisa assim, né, e ele diz assim, megale garestin rehydria, porque a hídria, né, a gente debateu, né, como é que a gente chamaria esse tipo de jarra d'água, né, de vaso, né, você poderia chamar de hídria, né, é grande, né, megale. Perceba que a palavra aqui megale tá no feminino, porque rehydria é uma palavra feminina, né, então megale, né, tá concordando com rehydria, né, megale é um adjetivo e rehydria é um substantivo. O sujeito aqui dessa oração aqui é rehydria. Então, está dizendo, pois a jarra, né, d'água, né, é grande, né? Eu não sou a causa porque a jarra d'água é grande. Então, eu não sou a responsável por essa jarra ter quebrado porque a jarra era grande. Tudo bem? Tudo bem. Tranquila, porque eu falei muita coisa agora e aí eu tenho medo de confundir vocês. Mas eu espero que não. Professor, o senhor depois teria algum texto sobre essa questão das causas gregas? Eu achei interessante essa diferença. Assim, esses dias, a gente, no sábado, teve uma conversa com o pessoal do Grego 3 e aí o colega, o aluno que estava lá, ele trouxe, né, algumas passagens e aí para poder tipo questionar, para mostrar que não é para, se você for ler o Aristóteles, isso não é tão assim certo não. Mas os intérpretes de Aristóteles, eles dividem, né, com quatro causas, quatro tipos de causa.
Então, assim, no Aristóteles mesmo, ele não divide esses quatro tipos, são os intérpretes. Então, o, se você for ler assim, você tem que ler, o problema você tem que ler a física, né? A física. E aí o colega de vocês da turma do sábado, ele fez uns recortes e eu posso repassar esse texto, os recortes que ele fez para vocês. E tem um vídeo lá no YouTube, no canal do YouTube, da gente conversando na aula de sábado sobre isso. É o que eu posso passar para vocês assim de imediato, viu, Brisa? Tem essas duas Se coisas eu não assim. me engano, eu acho que está no livro Alfa da Metafísica, quando Também os no meu livro Alfa da Metafísica. localizam isso, quando os intérpretes começam a localizar as causas, que o Aristóteles também vai estar falando sobre as categorias. Eu espero que. Então, se você achar um trecho aí para mandar para gente, pode mandar. Eu vou mandar o que eu já tenho já aqui, mais fácil no celular, e compartilhar com vocês os vídeos que a gente conseguiu gravar no sábado, tá bom? A gente teve uns Eu vou problemas procurar aqui e mando assim. a gente teve uns problemas de gravação também no sábado, na verdade. Foi bem difícil essa gravação. Não, não ficou muito boa, não, mas eu vou ver se eu mando para vocês aqui o que eu já tenho aqui de mais fácil no celular. Deixa eu ver aqui. Eu estou mandando aqui Vou mandar o vídeo e o texto. Então aqui, se vocês puderem dar uma olhada no vídeo e no texto que ele fez um recorte aqui dos trechos do livro Física, né, do Aristóteles, para vocês darem uma olhada. E aí, então, se a colega puder achar lá os trechos da metafísica que também falam sobre o assunto, eu mandar lá no grupo, eu agradeço. Mas, voltando aqui, né, vamos agora aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui tinha no vocabulário, a gente tinha algumas palavras novas aqui, né? Peitho. Peitho é uma palavra que eu não sei se vocês já viram. Peitho significa convenço, eu convenço. Mas quando essa palavra está na voz média, ela pode significar eu obedeço. Por isso vai ser interessante, porque tem essa ideia, esse meio termo, né, entre a voz ativa e a voz passiva, né? Peito, né? Peito. Peito significa eu convenço, eu persuado, né? Mas na voz média, peitomai, que depois a gente não viu a voz média nesse semestre, só vamos ver no próximo. Peitomai vai significar eu obedeço, né? Eu obedeço. Talvez por a ideia da relação, né? Se eu sou convencido, eu obedeço. A estenadzo, a gente já viu lá no primeiro texto, né? Eu gemo, né? Eu reclamo, né? Regé é um substantivo feminino, né? Aqui a gente começa a ver alguns substantivos femininos. Regé, a terra, né? Rerodos, né? O caminho, a estrada, a jornada. Então aqui você perceba que regé é da primeira declinação, rerodos é da segunda declinação, mas as duas palavras são femininas. Tudo bem, gente? A gente falou falou um pouco sobre isso há umas 2 semanas atrás. Aí aqui vocês vão vendo que a diferença entre essas duas palavras, né? Uma palavra feminina da primeira declinação, em eta, e uma palavra feminina da segunda declinação, que vai ser em ômicron, né? Basicamente, o tema. Aí aqui os adjetivos. Alos, alo significa outro, né? Aí raidios, raidia, raidion significa fácil. Aí aqui, deixa eu ver aqui mais. Aqui
que temos aqui em cima, advérbios. Aei, acho que já viram aei logo no começo do texto, né? Significando sempre, né? Aei, malista, assim, muitíssimo, especialmente, com certeza, sim. Então, malista é uma palavra interessante porque chega no grego moderno, com esse sentido de com certeza, sim. Oikade, né? Para casa, né? Então, aqui, esse oikade, ele é diferente porque aqui tem uma terminação que ela é uma terminação antiga, que chega aqui no grego clássico como se fosse um resto de algum outro caso, como se fosse um locativo para, um caso de locativo para, uma coisa assim, né? Então, ele não chega a ser, né? Não é um acusativo, não é um dativo, é como se fosse um resto de outro caso, né? Esse final, né? Ad, né? Vocês estão entendendo? Vocês já viram algumas palavras para casa. Vocês viram duas palavras para casa. Rooikos, que é uma palavra masculina da segunda declinação. E vocês, se não viram, vão ver aqui nesse texto reoikia, né? Que é a casa, a residência, sei lá, de uma maneira mais abstrata, né? Que é a a palavra feminina, reoikia. Rooikos também pode ser usado para a família, quando você está falando da família. Rooikos também pode ser a casa familiar, né, a casa paterna, né, no sentido de família, né? Rooikos. Ou no sentido de família mesmo, né? As expressões reorten poió, eu celebro o festival, eu faço o festival, né? Eu faço a festa, né? Aqui o poió é o verbo que significa fazer, né? Compor, né? Ti aqui é um pronome ou um advérbio, né? Assim, aqui a gente está traduzindo como porquê normalmente. Esse ti, ele é sempre acentuado, com acento agudo. Existe uma outra palavra que vai ser igual a ele, que vai ser o ti sem o acento, que vai significar alguma coisa, algo, mas esse ti com acento agudo sempre vai significar assim, por quê ou o quê. Esse é o interrogativo. Deixa eu ver se eu tiro aqui um pouco o zoom. Não, ainda acho que eu preciso tirar um pouco mais o zoom ainda. Deixa eu botar aqui. Não, tá, acho que agora a visualização dá para ver, não? Quem pode ler para mim esse primeiro parágrafo? Eu posso ler. Eu posso. Ah, várias pessoas hoje, que bom. Quem tá querendo? Por favor, fale de novo. Quem tá se oferecendo? Por favor, uma pessoa de cada vez. Todo mundo. Não interesse. Carla? Ah, Carla, por favor, Carla. Começa aí, Carla. Esse primeiro trecho, né? Isso. Redemerine, tilegete, hofilai ara, aletheos, reorte, poiousi, poi athenaioi, egome, malista, etelo, aute, teorei. Sunte, ho, melita, aracai sun, etelei, teorei, alum, junatoresti. Calepos gar, estin ho arne, ho arne, aegar ponei kai Spanios, etelei, ienai proston, astu.
Isso. Então, assim, seria. Deixa eu ler de novo aqui. Hedemurine tilegete o pilai. Aralethos heurtempo yusin. Hoyatenaioi. Ego men malista etelo auten theorein. Su de o melita. Ara kai su eteles theorein. Aludinatonestin. Kalepos garestin hoaner. Aegar ponei. Kai spanios etele ienai prostoastu. Você traduziu, Carla, esse texto? Não, professor, não traduzi, mas eu posso tentar traduzir agora esse trecho. Sim, tente. A Merrine, que é A a mãe. mãe, se eu não me engano, né? Isso. Ela está fazendo uma espécie de pergunta. Isso. Que é por que responde ou por que fala, já que Legate está relacionado ao imperativo do Logos, né? Mas aqui ela é no plural. Então, assim, então ela está falando com um grupo de mulheres que ela encontrou. Sim, é verdade, está aqui, Filai. Então, por que responde, ó amigas, verdadeiramente se querem ou pretendem. Não, isso celebrar. Por que verdadeiras. Não. Por que responde, ó amigas, verdadeiramente querem ir celebrar o festival em Atenas. Eu, especialmente, pretendo ir ver. E você, Melita, que é a filha, deseja ir ver também, mas não é possível ir, pois difícil é o pai, Arné, é isso? Na verdade, aqui seria o homem ou o marido, né? O Aner é o homem, né? Ah, sim. Ou o marido. Pois difícil é o marido, pois ele sempre trabalha e raramente ele deseja ir para isso. Isso é a cidade. Astu é a cidade. É uma palavra para a cidade. No sentido de centro da cidade, né? Porque eles estão no campo, né? Eles não estão em Atenas, no centro, né? De Atenas. Entendi. Acho que eu tinha esquecido. Só algumas coisas que você precisa observar, por exemplo, o ti pode ser o quê, mas melhor, pode ser porquê, mas também pode ser o quê. Na maioria das vezes, na verdade, ele vai ser porquê, melhor, o quê. Mas vocês viram muitas vezes ele como porquê. Por isso que você foi logo traduzindo como porquê. Aqui no caso, tilegete era o quê? Era o que você disse. O que vocês, não, você disse responderam. Estão mais aqui, na verdade, era para ser tipo o que vocês estão dizendo, o que vós dizeis, ó fila, ó pila, ó amigas. Aí tem aqui essa palavra ara. Ara é uma palavra que introduz uma pergunta. Ara. Às vezes não adianta traduzi-la. Então, mas assim, esse ara, ele pode ser traduzido às vezes como por acaso, sei lá, dá-se o caso que, ou simplesmente por um ponto de interrogação. Então, quando ela vai ser uma palavra que vai servir para introduzir uma pergunta que é de sim ou não.
uma pergunta cuja resposta é sim ou não. Então, ara alethos reorten poiusin roiatenaioi seria alguma coisa como por acaso, né, os atenienses celebram o festival, fazem o festival de verdade, verdadeiramente, estão mesmo fazendo, os atenienses estão mesmo fazendo o festival. Aí alethos realmente verdadeiramente, alethos. Uma coisa que vocês têm que entender sobre a verdade em grego é que a verdade para os gregos ela não é uma coisa que está à mostra. A verdade não é óbvia. A verdade é uma descoberta, sempre. Então, a alethos tem aí começa com alfa negativo. Então, se você fosse analisar essa palavra, assim seria assim, desveladamente, os atenienses estão fazendo mesmo o festival, né? Então a verdade é sempre uma revelação. Ela não é óbvia, não está à mostra. Vocês têm que perceber também essa terminação ômega sigma como uma marca de um advérbio, né? Aí aqui, eu, gomen, malista, etelo, autente, orem, acho que não sei se você disse especialmente, se você traduziu como especialmente, boa. Aí aqui, e você, Melissa, aí ó, tinha, ó, ara kaisu, aí esse ara, de novo, é introduzindo uma pergunta. Ara kaisu, por acaso, você também, ou tu também, kaisu, Kai aqui a gente não pode traduzir como i, às vezes traduz melhor como também. Você também. E você. Kaisu. E tu, né? Mas aqui a gente seria mais como se um também. Também você. Eteles teorei. Quer ver? Você quer ver? Quer assistir, né? O festival? Alude na tonestin, mas não é possível. Calepos garestin roaner. Porque o marido, o homem, é difícil. Então você poderia dizer o meu marido é difícil. Porque ela colocou aqui roaner, né? Com um artigo, né? Determinando. Aegar ponei. Então sempre trabalha, está sempre trabalhando. Caespanios, o advérbio em ômega sigma. E raramente ethelei e enai prostoaste. Ir para a cidade. Aí aqui apareceu um verbo irregular, que é o verbo ir, ienai. Depois vocês vão ver aqui, vão ver mais formas desse verbo irregular, ir. Mas percebam que ele também é irregular, ele não termina em ômega, não termina em mi, melhor dizendo, não, mas também no infinitivo, melhor dizendo, porque aqui está no infinitivo, não está no presente, né? Mas ele não termina em epsilon, iota, ni, que era o infinitivo que vocês viram até agora. Ele tem um infinitivo diferente, porque ele é um infinitivo em ni, alfa, iota. E que para vocês ele vai ser parecido com o infinitivo do verbo emi, que vocês já viram, né? Que é em einai, né? O ser, né? Depois vocês vão ver que ele vai ter umas formas que vão ser muito parecidas com o do verbo eimi, do verbo ser, estar, existir, porque são verbos irregulares. Deixa eu ver aqui. Sim. Aí aqui, gente. Sim, o que eu estava falando mesmo? Sim. Bom, aí, então, alguém ficou com mais alguma dúvida sobre esse parágrafo, gente? Não, tudo certo. Tudo tranquilo, né? Vamos passar para o próximo, né? Aí aqui, quem pode ler para mim essa frase aqui? Tinha muitas pessoas querendo ler. Quem é que pode ler agora?
Foi o João Gabriel que falou? Isso. Por favor, João. Redemelita. Alu mala halepos estin hopater. Radion gar esti peiten auton. Redemyrine. Me ruto fliare. Alaten hidrian tahios pleru. Kairos garestin oikade e panienai. Isso. Aí aqui Aí- você traduziu? E a Mélita, né? Mas o Malacarepost não é muito difícil, mas não é muito difícil, pai. Isso. Poderia Não é dizer muito- até o meu pai, né? É, mas não é muito difícil, pai. Entendi. Pois é fácil convencê-lo. Isso. Raidion é o fácil aqui no neutro, né? Raidion tá, é um adjetivo aqui que significa fácil e aqui tá no neutro. E peiten é o infinitivo de peito, peito, que a gente viu lá como convencer, né? No vocabulário. E na autônoma aqui é o ele, né? O pai, né? Esse Radion tá. Será que tá como advérbio aqui? Não. Pode ser que ele esteja assim no neutro ou assim funcionando como adjetivo assim para o verbo, né? Ou assim talvez porque ou esteja assim funcionando como se fosse acusativo mesmo e autônomo tem autônomo tá no acusativo, né? Porque se é convencer ele, é o pai, é masculino, né? Talvez esteja concordando com o autônomo, né? Talvez esteja concordando aqui, mas o estranho é assim, né? É que esteja assim, isso. É um pouco complicado aqui saber o que está concordando com o que, porque tem o ST. E a gente tá. Então, assim, porque o Peyton Auton é assim, convencer ele, né? Convencer ele. Mas Raidion. Mas tem o ST, aí o ST Raidion. Então é complicado. Talvez eu interpreto como sendo assim: Raidion esteja no neutro, no nominativo neutro, aí Peitenauton seria, né, o sujeito, né? Este Peitenauton Raidion. Este Raidion. Então, convencer ele é fácil. Pô, deu para entender. O Radion tá concordando com toda a expressão ali, peiten autônomo. Provavelmente. Uhum. Por isso que tá no neutro, né? Sim, não, do modo como eu interpretei, sim. Mas o problema é porque, morfologicamente, a gente poderia dizer, analisar de outra forma. Ok. Bom. E a Murrine? Acho que filiar é reclamar, né? Não, no sentido de não reclame dessa forma, né? Na verdade, fluiare seria falar besteira, falar coisas sem sentido, né? Então não fale tais besteiras, né? Isso. Mas rapidamente encha o jarro, né? Isso. Aí aqui, ó, plero, vocês tinham visto idu era um imperativo, né? Que era para, olha, veja, aqui plero
também é um imperativo, só que esse imperativo aqui está na voz média. Assim, ele é diferente daqueles outros imperativos que vocês tinham visto, que terminavam em Y. E esse aqui termina em ômicron Y. Então, é assim como idu, que é olha, veja. Esse aqui, encha, encha. Tudo bem? Tudo bem. Não tinha feito essa relação com o Edu. Mas eu tô tentando ajudar vocês, mas é porque a gente não viu a voz média nesse semestre, a gente só vai ver no próximo, para vocês saberem logo. Aí, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa de voz média, é uma coisa complicada, um assunto grande para se estudar, mas aqui ele já vai introduzindo já outras formas da voz média. Mas acho que por enquanto foi esse. Aí, você traduziu agora. Agora você traduziu o finalzinho? Acho que não, né? O Kairos é o tempo oportuno, né? Isso. Pois é o tempo oportuno de voltar para casa. Isso. Epanienai, ele é um verbo composto. Ele tá assim, ele é formado, né, de ienai, que a gente viu lá no parágrafo anterior, que é o verbo ir, né? É um verbo irregular, parecido com emi. E é de epi e aná, epi, aná e enai, né? Duas preposições e um verbo, né? Epi, aná e enai, né? Aí você junta isso, esse sobre, para cima, voltar, e você acaba ganhando o sentido de não, melhor, sobre, para cima, ir, e você ganha o sentido de retornar, ir de volta. Tá dando para entender? E o oicad é, como eu disse, esse final AD, a alfa, delta, delta, epsilon, é um resto de caso, sei lá, locativo para, que a gente encontra aqui no grego clássico, mas não tem assim, não é uma coisa comum em todas as palavras. É uma coisa que aparece em poucas expressões no grego clássico. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto tá tudo bem, né? Então bora pro próximo parágrafo. Olha aqui, ó, aquele vocabulário, ó, encha, né? Retornar, falar bobagem, né? Deixa aqui, ó. É bom mostrar aqui o vocabulário complementar aqui embaixo, né? Pitaie, ela tropeça, catabalei, ela derruba, frauei, ela quebra, oimoi, ai de mim. Quem pode ler para mim esse parágrafo? Ele é um pouco maior. Eu posso. Quem está falando é É Johnny. Johnny. Pronto. Por favor, Johnny. Hete un meter kai het gater das hydrias takeos plerusi kai oikade badidusi. Endete hodopitae hemelita kai katabalei ten hydrian prosten gen kai traue auten. Tenade un kai oimoi hesin ukaitia emiego megale garestin he hydria kai udinatonesti herenauten hedemeter tilegeis o tigater me pliarei alla oikade speudei kai alen hydrian pere. Você traduziu, Johnny? Eu posso traduzir agora de cabeça. Tá contente? Eu ajudo. Então, a mãe e a filha enchem as jarras rapidamente e vão para casa. Mas no caminho, Melita tropeça e derruba a jarra em direção ao chão, né? E a quebra.
ela reclama e diz: ai de mim, eu não sou responsável, né? Eu não sou culpada, pois a jarra é grande e não é possível carregá-la. E a mãe diz: o que você está dizendo, ô filha? Não fales besteira, mas corra para casa e pegue uma outra jarra. Isso. Você poderia dizer traga também. Traga Isso. uma outra jarra. Porque aqui é fere, ó, pere, né? Pere. Aí então poderia ser a ideia da. Vocês estão vendo esse sentido mais de carregar, né? É só para vocês não confundirem os verbos, porque depois vocês vão fazer versões e aí vocês vão querer, às vezes, usar um outro. Quando você quiser dizer assim, pegar, às vezes é mais fácil dizer lambane do que pere. Porque feira é mais carregar, né? Levar de um lugar para o outro, enquanto que só pegar, agarrar, né? Ou tomar é mais lambane. Aí aqui, alguma coisa que é para observar é que, tipo, esse primeiro Y tá com espírito rude e com acento, rete, por causa desse T. Não tem um T, um tal Y. Então é para você pronunciar tipo rete, 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 meter, rete, meter. E aí esse T cai, tem assim uma expressão, T cai. Ele vai, você pode traduzir assim como ambos, ambas, uma e a outra. Então, ambas, a mãe e a filha, tanto a mãe quanto a filha, né? Tas hydrias, taqueus plerusse, as enchem as jarras rapidamente. Desculpe. Taqueus, outro advérbio aqui, né? Taqueus, em ômega sigma. Esse plerusse aqui é um verbo contrato. Vocês estão vendo aí esse em vez de osse, né? Osse, mas essa seria enchem, elas enchem, né? Plerusse, né? Aí badizdo-se, na melhor dizendo. Não, mas não é usse mesmo, seria usse mesmo. Aqui ele está contraído, mas não. Só o que muda é só o acento, que o acento vira agudo, mas tem uma contração aqui também. Mas a terminação é usse mesmo, porque é que tem na sequência tem badizdo-se, né? Para lembrar vocês, badizdo-se. Aí perceba que aqui plerusse não tem o ni móvel, porque na sequência tem uma consoante, né? O capa. E na badizdo-se termina a frase, aí ele colocou o ni ali porque terminou a frase, né? Então uma pontuação. Mas essa regra, isso aí não era, vocês viram aí nos manuscritos, não era respeitado o tempo todo. Aí, deixa eu ver aqui. Tinha uma outra coisa que você achou interessante nesse parágrafo? Apareceu Tugater, que é filha, né? Uhum. Que algumas pessoas relacionam com daughter no inglês. Eu não tenho certeza se tem mesmo uma relação de etimologia, mas talvez tenha uma relação com daughter, ou daughter do inglês, Tugater, né? Como filha. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui teve a frase lá da legenda do começo do capítulo, né? O Caitia, só que aqui ele colocou Emi. Ele colocou Emi. Lá no começo do capítulo, o Emi estava implícito. Então, o Caitia, lá no começo do capítulo, estava o Caitia Egó. E aqui está o Caitia Emi Egó, né? Eu não sou a causa, eu não sou responsável, né? Você até traduziu, não foi? Como eu não sou culpado, não sou responsável, né? Algumas pessoas debatem a questão de você traduzir como culpado, né? Porque assim, a palavra culpa ela tem uma carga moral muito forte. E a palavra causa não tem uma carga moral tão forte.
É só uma relação, às vezes física, causa e consequência. Vocês estão entendendo a diferença? Sim, sim. Quando você fala culpado ou culpada, é diferente de você dizer causa, causador, causadora, ou simplesmente causa, porque e aí, isso tem um pouco a ver também com a teoria gramatical, porque o verbo, o caso acusativo, né, ele é uma tradução do grego aitiatike, que seria o caso da causa, né, o caso que às vezes o causativo, né, que estaria mais relacionado ao objeto, né? A gente diria, até poder dizer objetivo, né? Seria o caso objetivo. Vocês estão compreendendo, gente? Algumas pessoas debatem, né, assim, em teoria gramatical, se a gente deveria chamar o caso acusativo de acusativo mesmo. Mas se é a nomenclatura do latim que se tornou clássica. Então, no mundo todo, chamam o caso acusativo de acusativo. Quando vão ensinar grego moderno, eles ensinam chamando o caso acusativo de acusativo. Não chamam de etietike, não. Ou etietiki, na verdade. Etietiki. 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 Itietiki. Etietiki. Etietiki. Isso. Então, deixa eu ver aqui se eu continuo aqui o. Tem mais um trechinho, né? Quem pode ler para mim, gente? O finalzinho aqui. Eu. Quem é que está falando? Eu. É o Arthur. Arthur, por favor, Arthur. Começa a leitura. Tá bom. Remen medita. Oikade speudei. Rede murine bradeos. Madisdei. Megalegar estin hydria. Kai he murine uk. Etele katamalen auten. O Johnny está mostrando aqui. Aitiatike, né? Etietiki, né? Então, isso pronunciado em grego moderno seria etiatiki. Etiatiki. Mas então, isso aqui é como é que se diz o verbo o caso acusativo em grego, né? Mas assim, até quando as pessoas vão explicar, né? Você não vai ver assim uma tentativa de transliterar isso aqui, né? Ninguém vai falar do caso atiatike ou etiatike, né? Vai se falar do caso acusativo. Então, só para explicar para vocês que a nomenclatura que pegou, né, nas gramáticas foi a nomenclatura latina, não foi que é uma espécie de tentativa de traduzir a nomenclatura grega. Você pode traduzir, Arthur? Você traduziu? Sim, traduzi sim. Eu traduzi. Por certo, realmente Melissa vai depressa para casa, embora Murina caminha devagar, pois a hídria é grande, bem como Murina não quer derrubá-la. Ou Mirina, né? Isso, normalmente a gente chama de mirrina, aqui em Fortaleza, Ceará, a gente chama ela de mirrina, mas alguns lugares chamam de mirrina, né? Mas não é uma coisa assim tão complicada, assim, é só para você decidir como você acha que fica melhor o nome, porque os nomes femininos, né, assim, podem terminar em A ou E em português, então pode ser mirrina, mirrina. Aí você usou assim umas conjunções bem fortes, assim, um embora. Não sei se ali tinha assim tanto embora, sentido tão forte de embora. Até eu acho que um ir resolvia. Mas você tinha bem como, né?
bem cômodo. Mas foi interessante sua tradução. Aí aqui, assim, perceba que aqui tem o mais bradeos, que é outro advérbio né, terminando em ômega sigma, né? Perceba que aqui tem o oikade, né, que é o para casa, novamente, né? A outra coisa que esse texto ele está batendo muito é o verbo ethelo junto com o infinitivo. Ethelo, eu quero, eu desejo, eu pretendo, né? Katabalei, né? Ethelei katabalei. Ela, uk ethelei katabalei. Ela não quer derrubar, né? Jogar no chão. Não quer jogar no chão. Katabalei. Aqui, katabalei, balei, né? É um verbo composto. De catar, dá essa ideia de para baixo, né? No chão, né? E balei, que às vezes significa jogar, ou às vezes significa até acertar. Também pode dar a ideia de jogar e acertar, né? Tudo bem? Professor, eu posso tirar uma dúvida sobre outra parte do texto? Qual? É que quando a filha deixa cair no chão, deixa eu ver. Aquela parte Trabalhem, ten, vibriam, pros, ten, gen. Essa parte. Eu sei que está no acusativo, mas eu pensei em traduzir como cair sobre a terra, mas não cair em direção à terra, sabe? Porque o pros tem esse sentido de em direção, né? Mas eu acho que no português faria um pouco mais de sentido que o vaso, o jarro, caiu sobre a terra. Mas assim, falando de achismo mesmo. Não, você poderia dizer assim, assim o problema é porque a gente poderia dizer em direção à terra, né? Mas em português a gente nem diria, o modo mais natural seria no chão. No chão. Se você fosse assim procurar uma tradução assim, a tradução mais natural, correspondente, mais simples, mais comum, né? No português corrente seria no chão, né? Derrubou a hídria no chão. Nem tentaria assim sobre a terra, nem tentaria fazer uma tradução mais assim assim complicada, né? E se você assim o pessoal assim que faz umas traduções bíblicas, quando dá a ideia da pessoa que morreu, às vezes usa assim, caiu por terra. Mas aqui não é o caso, porque aqui foi um vaso que caiu no chão, não foi uma pessoa que morreu. Nem foi morta numa batalha. Mas então não dá para dizer caiu por terra. Mas você poderia dizer assim, acho que daria para dizer caiu no chão, de um modo bem tranquilo. Caiu no chão, de uma forma mais natural. Mas do jeito que está aqui, você poderia fazer uma coisa mais assim diferente, dizer assim, cai em direção à terra, né? A hidri cai, melhor, derruba a hídria para a terra, em direção à terra, né? Seria uma forma mais analítica, né? Mas menos sintética. Eu só achei esse em direção, não sei, acho que ficou um pouco estranho. Não, é porque é uma tentativa de fazer uma tradução ruim, mas é uma tradução boa no começo, às vezes, para poder... que é uma tradução não natural. É uma tradução que a gente chama de uma tradução ruim, uma tradução assim, radicalmente literal, ou uma tradução formal, às vezes, talvez, ou radicalmente formal. Ela serve, às vezes, para poder fazer um estudo, para alguém que precisa fazer um estudo do texto, né? Por exemplo, então, se você for, por exemplo,
existem algumas traduções da Bíblia que tentam fazer esse tipo de coisa, fazer assim uma tradução super literal da Bíblia, para você ter assim esse tipo de interpretação, para poder a pessoa não achar que está escondido alguma palavra ali. Por exemplo, ali naquele novo eu não gravei, mas no começo da aula a gente estava dando uma olhadinha, né, no manuscrito lá do Novo Testamento, né, que tem lá na Biblioteca do Vaticano, e tinha assim, prostonteon, né, en arché en hologos, kai hologos en prostonteon, né? Então, a palavra estava, normalmente a gente traduz com Deus, né? A palavra estava com Deus, mas quando a pessoa quer fazer uma tradução mais extremamente literal, a pessoa não aceita. A pessoa não aceita com Deus. Vai ter debates assim entre as pessoas vão querer, não, tem que ser próximo, tem que ser assim. Você está entendendo a questão? Assim, sim. Quando envolve esse quesito teológico, é mais grave ainda, né? A discussão. Muito. Muito. Então, é como eu estou dizendo, às vezes, então existe toda uma questão de você, às vezes, você quer fazer uma tradução mais natural, né? Uma tradução que, às vezes, assim, é chamada, às vezes, de uma equivalência dinâmica. Mas eu, na verdade, eu nem assim acredito tanto em equivalência. Equivalência é um problema para a tradução e que eu, na verdade, eu sou mais da diferença. Eu sou mais assim da desconstrução. Então eu não acredito tanto na equivalência. Eu acredito numa reescritura. Eu defendo uma tradução como reescritura. Então, sempre quando você está traduzindo, você está fazendo uma reescritura, então você tem uma interpretação e tudo mais. Se a pessoa quiser ler o grego, ela vai aprender o grego. Você não precisa fazer essa equivalência tão grande, você tem que saber que ela está lendo a sua interpretação como tradutor. O tradutor não tem que ficar invisível. Tem todo esse problema da invisibilidade do tradutor. Durante muito tempo, se defendeu que o tradutor deveria ficar invisível. Mas isso é muito ruim para os tradutores, que os tradutores aí não recebem o crédito, né, do seu trabalho, né, daquilo que fazem. E aí isso é uma coisa desagradável, de alguma maneira. Então, como em termos de tradução, eu tendo a defender mais uma tradução como reescritura e onde assim você sabe que você tem que saber que o tradutor está fazendo uma interpretação e ele está tentando trazer, né, o texto, né, mais natural para você que é falante daquela língua, e ele está reconstruindo aquele texto, né, dentro da sua cultura, né? Então ele faz uma releitura, uma mistura, onde ele traz aquela cultura para dentro da sua cultura, né? E ele incorpora, né? Vai ter um misto, né? Até mesmo comparando por exemplo, o texto que você tinha lido no começo do Evangelho, a edição, a tradução grega, o escrito grego, perdão, né, o texto grego com a tradução latina, dá para notar que tem algumas diferenças assim, a própria forma, né, como foi escrito, na estrutura, nos significados, teve coisas que foram escolhidas e tem um sentido realmente, né, mais a moda latina do que uma tradução totalmente literal que não faria muito sentido. Até porque a Vulgata ela foi produzida exatamente com o fim de ser acessível para a população, né, da época. Foi isso, até rolou aquelas controvérsias que Santo Agostinho se pronunciou e tudo.
Verdade. Isso aí é um debate já antigo. Mas assim, eu só queria assim deixar isso claro para vocês, para que vocês não saíssem assim desse curso. Eu não sei quem vai continuar no próximo semestre. Sem a maioria que está aqui nessa videoconferência deve continuar, né? Mas só para poder deixar assim bem claro assim o meu ponto de vista sobre tradução, para vocês não ficarem achando. Isso que a gente está fazendo aqui é mais uma coisa de aprendizado, né? E aí essa tradução que a gente faz às vezes rapidamente, ela é uma primeira fase de uma tradução que, se a gente estivesse traduzindo um texto original, antigo, você teria que fazer a sua interpretação do texto. E aí, tipo, você traria, né, mais coisas suas, do seu estilo de escrita, para a sua tradução. É isso que eu queria deixar claro. Tudo bem? Aí aqui, gente, eu queria... nós temos ainda uma meia hora de aula, então, deixa eu ver se eu mostro mais alguma coisa aqui para vocês. Então, a gente tinha aqui, nessa parte construindo palavras, algumas palavras que você tinham pares de palavras, onde uma palavra era assim, um substantivo e a outra palavra era o verbo. Então, aqui nós tínhamos rocoros, que seria o coro, a dança, né? E coreuo. Coreuo seria o cantar em coro, dançar em coro. Rodulos, que seria o servo, o escravo, né? E tínhamos duleuo, que seria servir, ser escravo, obedecer. Toarotron, que é o arado, né? E aroo, que seria arar, lavrar, cultivar, né? Rorhipos seria cavalo, né? O cavalo. E ripeo, que seria ir a cavalo, galopar, correr a cavalo. Roquindinos, que seria o perigo, né? E quindineo, que seria alguma coisa como perigrar, enfrentar um perigo de guerra, aventurar-se, né? E aí vai. Roiatros seria o médico, até o curandeiro. A gente poderia tentar fazer uma tradução assim como aquele que cura, né? Não só o médico, mas assim o curandeiro. Curandeiro, né? Curandeiro, o médico, o curandeiro. E atreuo seria a ação de cuidar, de curar, né? Seria, né, seria o curar, o cuidar, né? Cuidar, curar, né? Basicamente, né? Cuidar, curar. Aí aqui tínhamos substantivos masculinos de primeira declinação, como roxantias, né? E rodespotes. Então aqui, rodespotes tem a declinação de rodespotes, que era o senhor de escravos, né? Que são substantivos da primeira declinação, mas que são masculinos. Então, rodespotes seria o senhor, né? O mestre, o amo, né? Tu despoto, genitivo, né? Do senhor, do escravo, né? Toi despotei, né? Ton despoten. Ó déspota. Então perceba que aqui tinha de diferente. Lá daquelas palavras que a gente viu da primeira declinação, palavras femininas, essa aqui tinha terminação eta sigma no nominativo singular e no genitivo singular tinha ômicron y. São S e U, né? Sim, sobre a avaliação de vocês, eu pedi aquele trabalho, né? Aquele trabalho é um trabalho bem simples. Se você não fez, depois você me fale se você quer falar. Se você fez aquele primeiro teste, né, lá do alfabeto,
Se você quer fazer alguma outra coisa, tá bom? João, você entrou lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom? Professor, eu entro, eu fiz o do. Esse último das tabelas. Ótimo. Então, assim, basicamente, quem fez o das tabelas, eu espero, eu vou aceitar já como um trabalho, já vou aprovar vocês para o próximo semestre. Mas às vezes a pessoa só fez só aquele lá do alfabeto, né? Eu também vou ver se a pessoa vai querer continuar, né? Se a pessoa quiser continuar, eu vou também chamar para o próximo semestre para continuar assistindo às aulas. Mas se vocês aí, eu espero que eu tenha um grupo de umas 15 pessoas, assim, alguma coisa assim. Mas o grupo inicial era um grupo de 50. Então, tipo, eu acho que nem todo mundo vai querer continuar. O, então, assim, eu devo, assim, se você fez das tabelas, vai continuar, tá entendendo? E aí, então, se você não for continuar, me fale também, não tem problema, viu? Se você não for continuar no próximo semestre, me fale aí também, e aí tudo bem, a gente se despede. Se você precisar de uma declaração, a gente pede uma declaração para você, viu? Então, hoje é o nosso último dia desse semestre. A gente deve voltar a ter aula só lá em fevereiro. Em termos de conteúdo, a gente conseguiu cobrir mais ou menos até o capítulo 4 do Atenas Day. Mas a gente deve. Sim, eu vou pontuar no Classroom assim, lá o exercício, mas não pontuei hoje ainda. Então eu devo ir lá no Classroom e pontuar os exercícios lá para poder aparecer, né, a nota. Vocês vão, quando eu fizer isso, vocês devem receber um e-mailzinho automático lá dizendo que eu dei a nota. Mas basicamente, se você fez, né, o trabalho, vai ficar aprovado para o próximo semestre. Aí e aí eu sei já que você está acompanhando o curso e tudo mais, que você pretende continuar. Aí aqui eu tô tentando aqui resolver aqui um probleminha aqui no carregador do computador. Não sei se ele está pegando direito. Mas o que está faltando é a luz aqui, gente. Pronto, acho que deu certo agora. Bom, Sim, sim. Sim, olha, gente, uma coisa que vocês têm que saber é isso. O material, você pode continuar tentando fazer as traduções, as leituras, viu? Durante as semanas que vão ficar aí. Só não precisa se esquentar demais. Tente reler o que você já leu e vá tentando. Se você quiser continuar lendo aos poucos o material, você pode continuar lendo aos poucos. A gente vai continuar da onde a gente parou. A gente deve começar no capítulo 5, né? Aí tentar ir até o 9 ou até o 10. O ideal era tentar chegar até o capítulo 10. Do 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas se a gente não der tempo, a gente fica até o 9, normalmente. Aí muito interessante. Aí aqui então assim, então aqui nós vimos aqui o Despotes, né? Aí aqui o Xantias, ele seria um exemplo, né, de um substantivo
masculino, né, da primeira declinação em alfa, né, com um tema em alfa, né, quase um alfa puro, né, porque tem aqui, ó, xantias, xantiu, xantiai, xantian, xantia, né? Aí perceba que aqui tinha o alfa sigma, né, no nominativo singular, e no genitivo singular tinha o ômicron y. Deixa eu continuar aqui. Aí aqui tá travando aqui, parece. Bom, gente, temos aqui ainda uns 15 minutos de aula. Eu ia corrigir alguns